Nós vamos entrar na estufa agora, mas antes eu vou pedir para você se preparar. Porque de uns dias para cá eu tenho ficado assustado com essas plantas e nós vamos dar uma olhadinha aqui e eu vou pedir para o editor colocar aí um antes e depois, a hora que a gente entrar aqui. Fica por aqui, Diego, só para as pessoas terem uma noção. Olha o tamanho que essas plantas estão. Várias delas já batendo 4 metros de altura. Olha isso, para vocês terem noção. Olha o tamanho dessa árvore, não é mais uma plantinha, é uma árvore. E tem algumas que foram transplantadas depois, estão começando até a ficar meio amontoadinha assim. Tem uma ali na frente da manga rosa que está até entortando, porque a manga rosa está tão cheia e ela estava menorzinha, ela está crescendo torta assim para o lado. E o que a gente fez essa semana foi a manutenção, né? Agora nós estamos naquela fase em que nós vamos dando para a planta o que a gente vai vendo que ela está pedindo. Então algumas apresentaram umas folhas amarelas. A gente entendeu que era falta de nitrogênio, fizemos uma fertilização somente nessas com o esterco, né? A gente tem o esterco curtido, a gente tem coletado quase que diariamente o esterco dos cavalos e é um esterco cheio de nutrientes, eu falo sempre isso, porque a gente trata no coxo com feno, ração, aveia, silo de milho, então é bem cheio de nutriente, né? E a gente deixa curtindo também, nós fizemos um espaço aqui para isso, e aí esse é o fertilizante de nitrogênio que a gente tem dado para as plantas e o resultado é esse, né? Existe um preconceito muito grande com o esterco de cavalo, por conta de ele ser de fato o menos rico em nutrientes, né? Mas aqui a gente está vendo que funciona. E a gente tem misturado algumas coisinhas lá também no esterco, uns restos de fruta também, algumas coisas para dar um pouco mais de nutriente para o fertilizante, né, que a gente está fazendo a partir dele. E, enfim, tem funcionado, né? Recomendo para quem tem a possibilidade de utilizar. E essa daqui? Essa daqui, ela não é a primeira, essa é a 4ª planta que acontece isso. Simplesmente murcha de um dia para o outro, ó, essas duas aconteceu isso, ó. Ela simplesmente murcha de um dia para o outro e morre, não volta. Nós já tentamos de várias formas recuperar elas, não voltam. Teve uma delas só que eu consegui identificar na raiz, já apodrecendo, meio pretejada, mas as outras nem isso a gente conseguiu identificar. Não tem marca de nenhuma praga. Tem uma broquinha que dá aqui que parece um besorrinho preto, que se deixar ela fura o galho. E o galho que ela fura, ele morre, ele seca. E se ela pegar embaixo no caule, mata a planta toda. Mas todas que aconteceram isso a gente olhou e não era essa broca. Não era broca, eu ainda não consegui descobrir o que é, né? Provavelmente quando esse vídeo for para o ar, a gente já vai estar bem perto de colher, acho que a gente já não vai estar tendo mais esse problema. E a gente, se Deus quiser, já vai ter descoberto o que é isso, né? Que nós estamos investigando. Mas se alguém aí souber, manda pra gente. O Diego tá espantado com essa daqui. Olha o tamanho dessa árvore. E o que a gente mais tem dado para elas é aquilo que a gente mais deu no primeiro ciclo, que é atenção, é tempo, é cuidado, é amor. É isso que a gente tem feito. E a gente passa horas dentro da estufa, por razões evidentes, né? Para cuidar desse tanto de árvore desse tamanho. E o tempo todo em que a gente está aqui, a gente está com a música ligada, músicas que nos conectam com elas. Músicas que nos ligam à terra, músicas que nos ligam com a gente mesmo.
que nos conectam com a gente mesmo. É nessa energia que a gente trabalha aqui com elas e é isso que a gente está oferecendo também. Que nós acreditamos aqui que isso tudo vai para o medicamento, né? Tudo aquilo que a gente coloca da gente de bom vai para o medicamento. Essas mudinhas aqui são as últimas que faltam e eu vou mostrar para vocês onde que elas vão, que nós estamos quase terminando aqui os canteiros para o nosso projeto de horta em estilo agrofloresta. Vamos lá. Nós ficamos impressionados com a forma como essas plantas responderam ao transplante. Tá com umas 2 semanas mais ou menos que a gente transplantou elas aqui. Essa planta ela praticamente dobrou de tamanho, né? Todas elas praticamente dobraram de tamanho em poucos dias, né? E como é que a cannabis funciona? Quando a gente joga ela no solo, a gente faz uma cova, né? Um buraco redondo com aproximadamente 20 litros ali e a gente coloca a planta e acaba de encher com o solo que a gente prepara, né? A base de raspa de coco, humus de minhoca, um pouco da terra vermelha que a gente tira, cinza e perlita. E quando a gente transplanta ela aqui, a raiz começa a preencher esse espaço como se fosse um vaso mesmo. Só que quando ela bate no fundo, é a hora que ela dá uma espichada. A hora que ela espicha e ela precisa de mais nutriente, precisa de mais água, a raiz rompe essa barreira da terra vermelha e ela entra para dentro. Se tivesse mais perto, dentro da estufa, isso acontece com absoluta certeza. As raízes das plantas vão se entrelaçando na terra vermelha por baixo. Elas vão se encontrando. Aqui vai demorar um pouco mais para acontecer isso, porque a distância é justamente o dobro, né? Mas eu acredito que dentro de poucos dias elas já vão preencher bem a cova, a raiz vai preencher bem a cova e deve acontecer aqui fora o que a gente viu acontecer lá dentro. Em coisa de 2, 3 semanas, as plantas explodem, né? Saem de 1 metro e pouco para 4 metros de altura. É o que a gente está torcendo para acontecer e o que a gente está acreditando que vai acontecer por conta da forma como elas responderam. Elas estão muito bem. E vocês estão vendo que elas estão mais fininhas, né? Porque elas ficaram muito tempo dentro da estufa, dentro dos vasinhos de 7 litros, ainda muda. E ali elas já estava faltando nitrogênio, estava faltando nutriente, a raiz já tinha enchido o vaso, ela já não tinha mais como crescer ali. Para crescer para cima ela precisava de mais raiz e não tinha espaço para mais raiz. E então elas estavam bem amareladas e nós limpamos todas quando a gente colocou aqui. Muitas delas ficaram só com a folhinha de cima, assim, ó. E estava tudo com um brotinho de folhinha nascendo. Por isso que elas estão fininhas ainda, ó, mas não vai demorar muito para elas abrirem também e ocuparem bastante espaço aqui. E a gente deixou o espaço para elas de 4 metros quadrados para cada planta, justamente contando com isso, contando com o fato de que elas vão se transformar em árvores, né? Bom, agora aqui é onde vão aquelas mudinhas que sobraram, aquelas mudinhas que ainda estão dentro da estufa. Elas vão aqui. Algumas a gente já transplantou, ó. E o espaço aqui é de 4 metros a gente está colocando. Por quê? Aqui vai ser uma horta. Nós vamos plantar aqui, nesse espaço, aqui mais para o meio, onde tem bastante sombra, nós vamos plantar hortaliças e alguns legumes que também não gostam de muito sol. E para o lado de lá, onde tem bastante sol, a gente vai plantar mandioca, milho, vamos plantar um pouquinho de cana, já pensando em usar para os fertilizantes nossos, que a gente pode moer, fazer a garapa e usar no fertilizante. E a gente pode usar também para dar para os cavalos na época da seca, né? A gente mistura com capim e eles comem e eles ficam bem nutridos também. E do outro lado, que a gente pode fazer um cortezinho aqui lá para eu mostrar que está ficando um pouquinho diferente daqui, mas é o projeto igual. Ali é debaixo das árvores mesmo, das árvores frutíferas, das maiores, as mais altas que a gente tem aqui, né? Vamos lá. Bom, aqui
é o pedaço do canteiro em que a gente gravou fazendo os transplantes outro dia aqui. Não sei se vocês se lembram, na verdade foi nesse cantinho de cima aqui que a gente gravou, fazendo os transplantes. A gente já precisou fazer uma poda na grama aqui, porque a grama já estava subindo junto com a planta e vai abafando. Esse é um teste também que nós estamos fazendo, né? De plantar, fazer as covas onde já tinha grama. E o que eu pesquisei, né, e vi é que não é o mais recomendável, porque a grama acaba tirando o nutriente que iria para a planta. Mas a gente está tentando resolver isso com a fertilização. Então a gente está regando com bastante fertilizante líquido também em volta, para que a grama que está mais próxima não fique tirando nutriente da planta e não comprometa o crescimento dela. Aparentemente está dando certo, porque elas estão respondendo tão bem quanto as outras. E aí aqui para o lado de cá são os outros canteiros que a gente vai plantar também. Nesses canteirinhos que pegam mais sol, a gente vai pôr um pouco mais de cannabis, e nos outros a gente vai plantar bastante hortaliça, legumes, até algumas coisas que a gente usa para fazer o próprio fertilizante, né? E o pessoal aqui é muito caprichoso, sabe? O pessoal que tem me ajudado aqui é muito caprichoso. E eu pedi para deixar uns corredores maiores para a gente poder também ter tranquilidade para trabalhar, para mexer. Se tiver mais de uma pessoa, né? Mexendo na terra, trabalhando na terra. E esse é o nosso projeto de levar alimento para as pessoas que estão pertinho da gente e que até hoje ainda não têm a oportunidade de consumir um alimento orgânico, fresco, de qualidade, por conta da dificuldade de acesso a esse tipo de produto. Esse é o projeto para poder levar alimento para eles. E as cannabis aqui no meio, primeiro para a gente aumentar a nossa produtividade, segundo para ajudar as próprias plantas, porque a cannabis vai entrando e as raízes elas se comunicam, elas trocam nutrientes, e a cannabis ela equilibra, ela regula muito o solo, né? Ela deixa o solo muito bom para todo tipo de cultura. Então, tendo as cannabis junto, ela vai regulando o solo, ao mesmo tempo que as outras plantas já estão precisando do solo mais regulado para poder absorver os nutrientes, enfim. E o principal de tudo mesmo é porque é ela que manda aqui. Aqui é tudo dela. A gente está aqui a serviço da cura, a serviço da saúde, a serviço do amor que ela traz. Então, ela tem que estar presente. A energia dela é necessária em todos os cantos aqui dentro, porque nós sentimos nela essa energia de amor, de liberdade e de paz. E é isso que a gente quer que chegue, não só na mão de quem for consumir o óleo que a gente produz, mas que chegue na mão de quem for consumir o alface, a rúcula, o almeirão, que a gente produzia aqui também. Que chegue muito mais do que nutrição para o corpo, que chegue um acalento para o coração, que chegue um alimento para a alma. É isso. Eu acho que hoje nós fizemos uma pequena confraternização aqui com o pessoal que está trabalhando, e eu comentei com eles que a gente ainda não está funcionando, a associação, estamos prontos, mas ainda não estamos funcionando por conta da falta de autorização judicial. E isso, de certa forma, poderia me deixar um pouco frustrado, mas acredite, não me deixa. Porque eu sei que as coisas estão acontecendo exatamente no tempo que tem que acontecer. E para mim é uma alegria poder ter gente aqui me ajudando. Não só porque eu estou vendo o projeto crescer, não só porque eu estou vendo as coisas acontecerem aqui, mas porque eu já estou, ainda que de uma forma pequena, ainda que de uma forma diminuta, eu já estou conseguindo colocar em prática parte do projeto, que não é um projeto pessoal, é um projeto coletivo. Embora a gente não esteja tirando nada daqui de renda para se manter, eu tenho conseguido, com o meu trabalho da advocacia, manter isso tudo aqui, fazer todos os investimentos para que a gente esteja o melhor possível, o mais bem estruturado possível, para quando a gente puder abrir as nossas portas, para que a gente já possa começar oferecendo tudo aquilo que a gente sonha oferecer, ou pelo menos tudo aquilo que a gente hoje sonha de oferecer, né?
Tenho certeza que com o tempo, aquele sussurro de Deus no coração vai trazer novos sonhos. Mas o que a gente sonhou até agora, a gente está conseguindo encaminhar bem para já começar o trabalho oferecendo praticamente tudo. E isso me enche o coração de alegria. E também me enche o coração de alegria saber que a gente já está gerando renda, a gente já está dando oportunidade de trabalho para algumas poucas pessoas, mas estamos. E tem famílias sendo abençoadas pelo trabalho que o Éden já está fazendo, mesmo a gente ainda não podendo oferecer o óleo. E esse é um projeto coletivo e já está sendo de benefício coletivo. Quem for caminhar com a gente aqui vai precisar ter sempre essa mesma mentalidade, de que não existe nada feito aqui para a gente mesmo. É feito para nós, para todos nós, inclusive para a gente. Um abraço e até a próxima.